Eu, Renan Suquevicius, sigo por aqui, sempre na companhia do Dr. Daniel Barros, nesse Humanamente. E no programa de hoje, a gente recebe o médico infectologista e professor Felipe Gadini. Mas hoje a gente não vai falar com ele exatamente sobre infectologia, sobre a área de especialidade dele. A gente vai falar de aspectos pessoais da vida dele, do Dr. Felipe. É uma conversa de peito aberto. Em 2021, ele passou por uma internação para tratar dependência em álcool e cocaína. Eu queria agradecer a sua presença aqui no estúdio da Band News FM, de fazer esse relato para nós, que é uma conversa que certamente vai chegar e vai tocar outras pessoas Hum, que estão passando, que passam por uma situação parecida, ou familiares, amigos, pessoas que conhecem, pessoas que vivem com alguma dependência. sim. Eu queria que você contasse para nós quando você decidiu que era a hora de pedir ajuda para olhar justamente para esses excessos no consumo dessas drogas. Tá. Renan, é até um pouco difícil, né, de falar sobre, né, mas eu acho que eu falar sobre isso pode ajudar bastante gente, né, um relato e tal. E eu, na verdade, desde da minha juventude, assim, porque os jovens se acham invulneráveis, né, e aí comecei a beber na faculdade, e aí usava drogas, de forma recreativa, né? E aí a constância do meu uso, né, começou a diminuir. Então, que era um final de semana às vezes, né? Aí chegou um momento da minha vida, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, demorou até, né? Passou a ser todo final de semana e parece que todas as minhas diversões só tinham graça se tinha álcool e cocaína, né? E, eu sentia, né, que, na verdade, uma coisa que eu sempre soube foi que a minha vontade de cocaína, ela só vinha depois que eu já estava sob o efeito do álcool. Então, para mim, não sei se é para todo mundo assim, mas para mim era como se fosse uma porta de entrada, assim, Uma coisa puxava a outra. isso, um gatilho, é. E aí, começou a ficar muito frequente nos finais de semana, assim, quase todos ou todos. E aí eu tentava, aí eu fazia, né? Usava o álcool, a cocaína, e depois vem aquela. Eu comecei a me sentir muito mal depois. Aquelas ressacas que o pessoal fala, no Instagram, a minha ressaca parece dengue. Era Uhum. tipo isso, né? E vinha. Incapacitante, não conseguia fazer coisas depois. Assim, eu nunca fiquei disfuncional, assim, no meu trabalho, por exemplo, mas eu ia trabalhar muito cansado, com o meu humor, assim, muito lábil, digamos, assim, eu ficava muito irritado ou muito calado, eu não era eu, entendeu? É, e aí, durante eu tentava, não vou fazer mais, não vou fazer mais, sempre sozinho e nunca conseguia. Eu já fazia um acompanhamento psiquiátrico, porque eu tratava transtorno misto de depressão com ansiedade com a minha psiquiatra, e teve um final de semana que eu exagerei e eu acabei tendo ideação suicida. Então, acho que esse foi o. A minha psiquiatra falou: não, chega, não tá dando, porque ela sugeria, eu falava, eu vou tentar, e não conseguia. E aí a gente decidiu pela internação para sair ali do olho do furacão. É muito importante, o Felipe, essa coragem, né, que você tem, essa abertura, e a gente agradece mesmo aqui no Humanamente, porque o programa está indo para os seus 10 anos, né, no ar, e a gente, a partir desse ano, a gente pegou uma tendência que, inclusive, vem da academia, a própria. As universidades, as publicações científicas internacionais têm feito isso, que é trazer uma perspectiva da primeira pessoa, né? Então a gente fala, a gente traz o especialista para falar de depressão, a gente traz o especialista para falar de ansiedade, de dependência química, e é muito importante a gente fazer isso, mas também quando a gente inclui esse relato da primeira pessoa, de quem passou por depressão, de quem passou por ansiedade, de quem trata a dependência química, a gente traz uma nova camada, inclusive para o próprio conhecimento científico, né? Para pesquisa, para intervenção. Então a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade e justamente queria emendar com essa pergunta, né? Por que que a gente precisa agradecer tanto, né? Se alguém vem falar que teve um infarto, ou se alguém vem falar que precisa usar óculos, a gente não, a gente, claro que a gente agradece, mas
tem uma coisa diferente de a pessoa assumir, primeiro, um transtorno mental e, segundo, uma dependência química. Porque tem um caráter muito moral quando a gente fala de transtornos de impulso. Seja dependência de jogo, de álcool, de outras drogas. Quando é alguma coisa que a gente, na nossa cabeça, parece que a pessoa poderia controlar, a gente tem uma visão meio moralizante, assim, do tipo, ah, a pessoa fez porque quis. Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva da primeira pessoa, como que era para você, inclusive sendo médico, falar, putz, mas será que isso realmente é uma doença? Será que eu não consigo controlar? Será que isso é sem vergonhice? Isso pegar para você também? Pegava. Eu acho que eu mesmo acabava me julgando, assim. Ah, e aí eu acho que o sofrimento psíquico pós, né, uso na ressaca, né, era bem agravado por conta de um pouco de moralismo, né? A sociedade tem, talvez eu tinha, eu acho, né? Porque eu passei por tudo isso. Acho que dá uma, quando a gente passa na pele, dá uma diminuída boa, né? Porque não é sem vergonhice, não é falta de ter apanhado, não é falta de foco, força e fé, Uhum. né? Essas Falta coisas. de Deus. Falta de Deus, exatamente. Pode acontecer, tem gente que tem mais predisposição, e tem gente que não tem. E assim, eu acho que é importante eu falar, né? Porque a gente nunca sabe se a gente tem predisposição ou não, vai ficar mais grave ou não, vai pensar em autoextermínio ou não, entendeu? E no começo é tudo uma brincadeira, talvez, tipo de jovens, né? Eu acho que na maioria das pessoas começam quando é jovem. E aí depois pode se tornar um problema. E sair desse problema e ter que cuidar sempre dá bastante trabalho. Bastante trabalho. Você falou aqui, não numa coisa, numa aventura, num projeto sozinho. Você falou a gente, né? A gente decidiu, a gente pensou. Uhum. Quando você fala a gente, você está falando de você e da sua psiquiatra, da médica que te acompanhava, você está falando também da sua família. Como é que foi o seu entorno? Tá. Como o seu entorno ajudou ou eventualmente até atrapalhou no seu processo? Uhum. Então, como eu sou médico, eu acho que eu tenho um entendimento um pouquinho, né, a mais, não sou psiquiatra, é lógico, um pouquinho a mais de o que eu precisava fazer para buscar ajuda. Eu acho que tem muita gente que não sabe, não vê saída, e eu acho que eu falar isso pode reforçar Uhum. coisas que me ajudaram. Então, falei com a minha psiquiatra, faço terapia há bastante tempo, falei com a minha psicóloga, falei com a minha mãe, com os meus irmãos, ah, que eram a minha base de rede de apoio. Eu falei com a minha melhor amiga, Sofia, que é infectologista também, e aí eles me apoiaram. E uma coisa que eu queria falar é que quando a gente volta, a gente tem os nossos amigos, né, principalmente os que vão para balada com a gente, tudo, alguns familiares também. E uma coisa, quando a gente sai da clínica, né, a gente sai da bolha de proteção. Uhum. E aí, encarar a sociedade não é fácil, é uma outra fase. Tem gente que vai te apoiar, te acolher, e tem gente que você esperaria que te apoiasse, te acolhesse, e não, te expõem, ah, espalham. E é uma coisa que você tá tão frágil ali que você gostaria de ser cuidado, protegido. E tem muita gente que prefere, acha mais legal a fofoca, a crueldade. Isso aí pegou muito pra mim também. Eu fiquei bastante tempo ressentido com algumas pessoas que me gerou mais sofrimento. Ainda bem que eu não fui buscar alívio no álcool e na cocaína de novo, né? Que é uma coisa comum de Uhum. acontecer. E mas aí com o tempo, alguns amigos, alguns familiares, tipo, eu perdoei, assim, porque entendi que não poderia me acolher, não tinha repertório para me acolher, né? E alguns amigos também, preferi me afastar, não tenho nada contra também. E cada pessoa é de um jeito, mas não é todo mundo que acolhe, não. Não é. Tem um aspecto que eu quero abordar, Felipe, que eu acho que pode ajudar muito as pessoas a diminuírem alguns preconceitos com relação ao uso de drogas, né? Porque na cabeça das pessoas, muitas vezes falou no sujeito que usa cocaína ou que tem problemas com drogas,
a pessoa já pensa na Cracolândia, né? Já pensa em alguém que perdeu a sua vida completamente. E claro que isso existe, mas isso são os casos mais graves. Em medicina, de forma geral, quanto mais grave, mais raro. O mais comum são os quadros mais leves que são, no caso da dependência química, é isso, tem uma experiência ali do cotidiano de tenta parar, aí recai, aí consegue, aí levanta. Queria que você falasse um pouco desse ponto de vista, do tipo, olha, eu sim tinha um problema de dependência, mas continuava a minha vida com alguns tropeços para que os ouvintes entendam que o uso de droga não é, sabe, tudo ou nada. Ou a pessoa não usa nada, ou a pessoa está na Cracolândia. Mas ela pode ter um problema e ainda assim tentar equilibrar a sua vida até que precisa de uma intervenção maior. É, doutor, que eu citei antes, eu nunca fiquei disfuncional, né? Então, assim, nunca fiz no trabalho, né? Levar aquela coisa de levar a garrafinha de uísque, essas coisas assim que a gente vê em filme, novela, né? Nunca fiz, era mais no final de semana mesmo. Mas quando começou a extrapolar, do tipo, não tava dando conta mais da minha rotina, né? Tipo, ficava cansado até quinta-feira, entendeu? Do fim Assim, de semana até quinta. exatamente. Aí chegava no final de semana, aí ainda tô cansado, tipo, vou maneirar, vou pro interior viajar. Aí no outro tava fazendo de novo, aí me frustrava, entendeu? Então eu nunca fiquei assim, né, que a gente coisa que vê em filme, assim, de ficar andarilho, ir morar na rua, de perder emprego, essas coisas assim. Mas assim, o pós, eu ficava muito cansado e chegou um momento que eu tentava, era isso, né, de tentar sozinho, mas não dava não, não Uhum. conseguia. Daí E, e, pedi ajuda. e o Felipe traz uma coisa bem importante aqui também, né, que ajuda o ouvinte a entender o dependência química, que é, tá bom, ele continuava trabalhando, continuava fazendo as suas atividades, não interferiu com a sua habilidade, com a sua responsabilidade médica. Aí eu vim te perguntar, tá bom, mas então por que isso é um problema? Né? Por que que isso precisa de um tratamento? Onde que está aí a dependência? Mas está no usar mais do que gostaria, né, Felipe? Às vezes percebendo que, cara, não era para estar usando, mas eu queria diminuir, não consigo. E uma coisa muito importante, que é um dos primeiros sinais e que a gente nem sempre valoriza, eu queria que você trouxesse isso para os ouvintes, que é essa sensação de que a substância, seja ela qual for, a gente daqui está falando de álcool, está falando de cocaína, mas podia estar falando de jogo, podia estar falando de outros comportamentos, ela vai crescendo e a vida vai diminuindo, né? Ela vai tomando espaço e começa a girar tudo em função daquilo. Então, eu vou no cinema? Não, mas no cinema não dá, então eu prefiro ir na balada. Quer dizer, a substância vai meio que dominando, inclusive, o lazer e a diversão. Queria que você explicasse aí um pouco desse ponto de vista subjetivo, como que você percebe esse crescimento que já é um indício de dependência. Eu comecei a perceber que eu sempre fazia os mesmos rolês, digamos assim, com as mesmas pessoas que muitas vezes tinham comportamentos parecidos, né? Obviamente eu não vou ficar terceirizando culpas, né? Eu Claro. fazia porque eu queria, porque, enfim. E, e aí eu comecei a perceber que eu não conseguia mais assim, vamos sair para jantar, não, vamos no cinema, não, que é até uma coisa que eu aprendi, né? Porque como eu sofri na pele, não sou psiquiatra, mais uma vez falo, mas que é a diminuição de repertório, né? Tipo, tipo, por exemplo, saía na sexta e tinha um aniversário de um super amigo no sábado à tarde. Não conseguia ir porque estava de ressaca, estava virado. E aí, começar a perder esses compromissos que eu julgava importantes, sociais mais, do trabalho, mais uma vez, nunca, não chegou a me atrapalhar assim nesse nível. Mas eu ficava chateado depois, me culpando. Poxa, não fui, todo mundo foi. Eu tava aqui em casa, trancado, igual um bicho, Uhum. entendeu? E aí ficava muito mais ansioso, como eu, né, já falei, trato transtorno misto de depressão com ansiedade, ficava muito mais deprimido, muito mais ansioso. Parece que
o álcool e a cocaína desequilibrava todos os meus neurotransmissores, assim. E, e foi isso, eu ficava muito restrito à balada, after, e me relacionar sexualmente, às vezes, apenas com pessoas que estão, no mesmo barco. Uhum. Uhum, Isso é inclusive uma outra questão que a gente pode até abordar mais para frente aqui no Humanamente, que é a questão do sexo químico, que é uma tendência que está sendo observada aqui, sobretudo depois da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, de pessoas que só conseguem se relacionar se estiverem sob efeito de substâncias, né? Um outro ponto importante. uhum, Para a gente começar a se encaminhar para esse nosso segundo bloco, eu queria que você contasse para nós como foi essa experiência, ou como tem sido essa experiência de falar abertamente sobre isso, né? Eu cheguei uhum, até o seu relato quando vi no seu Instagram você contando isso, uhum. e você tem um trabalho muito próximo com seus pacientes, você é um médico infectologista, Sim, boa parte dos seus pacientes é um público, tem um recorte específico de homens gays que procuram o seu consultório. sim. Como é falar disso nas redes sociais? Você eventualmente fala disso com seus pacientes? Mudou sua relação com seus pacientes? Como foi? Então, eu decidi falar nas redes sociais porque, claro, né, a dependência química a gente tem que olhar todos os dias e tal, fazer o acompanhamento psicológico, tudo. E eu decidi falar porque isso tá bem resolvido, assim, na minha cabeça. Tipo, eu consegui sair dessa rotina que eu tinha. Acho que o cérebro ele acostuma com rotinas, né? E para eu sair dessa rotina da balada, do uso, foi bastante difícil. Então eu tive que tomar algumas atitudes e tal. E demorou, não foi rápido, né? Mas hoje em dia a minha rotina, né? Ela mudou bastante e eu consigo eu realmente não tenho vontade mesmo, sabe? E para mim foi cortando o álcool, eu consegui cortar a cocaína, né? Para mim é zero álcool. E no meu consultório, eu acho que não assustou as pessoas, muito pelo contrário, porque essa questão de abuso de álcool e substância é uma questão de saúde pública. Pode ser que em alguns recortes seja mais prevalente ou menos por, sei lá, estresse de minorias, enfim, tem várias multifatorial, né? Isso Uhum. daí. E não, aí os meus pacientes, o infectologista, na minha opinião, ele tem que ser o melhor profissional para não julgar, porque as pessoas chegam para contar muitas intimidades para você. E aí eu talvez, falando um pouquinho de uma intimidade minha, é, a relação médico-paciente melhore e a pessoa fique mais à vontade para falar o que ela quiser para mim. E eu vou ajudar da melhor maneira possível, seja acolhendo, encaminhando, ouvindo, às vezes coisas que a pessoa não consegue falar para ninguém. E aí pode falar para mim, tranquilo. Tem um aspecto que você trata, Felipe, que eu acho que também as pessoas não têm muita clareza, que também é importantíssimo. É muito comum na prática clínica a gente ver os pacientes que acabam abusando da cocaína secundariamente ao álcool. Isso é muito comum, né? Porque a cocaína realmente é uma droga mais pesada, é uma droga que as pessoas têm mais barreiras para utilizar. E muitas vezes elas já perderam o controle do álcool, mas o álcool é uma droga mais socialmente aceita, quer dizer, muito mais, né? Não dá para comparar, ela é legalizada, ela é socialmente aceita, então a pessoa bebe e achando que não tem problema, só que quando ela bebe, ela perde um pouco as inibições, diminui os seus freios, né? Eu sempre brinco, quem já bebeu e mandou um WhatsApp sabe do que eu tô falando, né? Quem bebeu e entrou para fazer compras online sabe que a gente perde um pouco o controle. E a pessoa que tem predisposição acaba nesse contexto abusando de cocaína. Então, a gente tem que falar da cocaína, ela é um problema, mas a gente também tem que trazer esse alerta sobre o álcool, né? Essa droga que é tão aceita, que é tão utilizada, que Uhum. ela também traz, dentre os riscos, o risco de ela, de fato, abrir a porta para que as pessoas acabem perdendo o controle em outras drogas, que era exatamente o seu caso, né? Sim, exatamente. E eu acho que o álcool, ele não sei, não consigo comparar o álcool com a cocaína, assim, a parte de ser nocivo, enfim. Mas, assim, vejo famílias que, né, foram destruídas, a pessoa fica violenta, é, é, Perde emprego? perde o emprego, bate na esposa, né?
Não sei, eu acho que a maneira que as pessoas bebem, né, o álcool, consomem o álcool, pode ser. A pessoa pode refletir um pouco mais, né? Será que eu não tenho problema? Será que meus 8 drinks na balada não é problemático? Será que eu não estou indo parar em lugares que eu jamais iria se eu tivesse, no meu juízo perfeito? Será que eu não estou me relacionando de uma maneira, eh, eh, sei lá, de uma maneira, que eu estou me expondo a riscos, entendeu? Então, acho que as pessoas podem pensar melhor sobre o álcool, não precisa parar igual a mim, entendeu? Que precisei, mas repensar, assim, acho. É, refletir um pouco, Refletir, né? Não é porque é sexta-feira que você automaticamente precisa abrir uma latinha de cerveja, porque isso, você chega numa festa, você tem que pedir um drink. Você isso, quer pedir o drink? Você isso. quer beber a cerveja? Você E, tá com vontade? Faz sentido, e né? postar abrindo os trabalhos, É, não dá, né? queria perguntar para você, para o senhor, doutor, ser formal aqui no programa, que outras medidas foram tomadas associadas ao tratamento, à internação, que o senhor relatou mais cedo aqui, como, Sim, por exemplo, um olhar para a atividade física, né? Isso também sim. foi aplicado aí na rotina para colaborar nesse tratamento, certo? Com certeza. Eu sempre gostei de esporte, né? O meu esporte favorito é tênis e a parte de fazer exercício físico me ajudou muito, né? Parece que a gente descarrega as ansiedades, assim. Eu acho que faz bem para o coração e para a mente mesmo, né? Ah, a parte de... Eu sempre gostei de estudar também, então eu gosto de ficar estudando, às vezes, tipo, eu tô com vontade de fazer alguma coisa que eu gosto, aí eu vou estudar também. Uma coisa meio CDF, isso, Aham. mas. E, tem outras questões também, né? Tem a rede de apoio que a gente já falou, psiquiatra, psicólogo, a espiritualidade também, seja qualquer que você é, é, que você queira, né? Uhum. Tem várias religiões aí que você pode buscar acolhimento. Acho que todas são válidas. E eu acho que é basicamente isso e psicoterapia. E é isso, eu acho. Tem um outro conceito inadequado, muitas vezes, que os ouvintes, que as pessoas em geral têm, né? E acho que é bem importante a gente aproveitar essa oportunidade para esclarecer os ouvintes, Felipe, que é sobre a própria internação. Né? Muitas vezes as pessoas pensam duas coisas, ou que o tratamento da dependência química necessariamente inclui a internação, o que não é verdade, porque você não está internado e continua se tratando, né, no presente momento. E o outro mito é que a internação tem que ser longa, que a pessoa tem que ficar muito tempo afastada. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com a internação em si, enfim, como que é não precisar da internação, né? Como que o tratamento pode ser feito, como está sendo feito sem internação, e como ela é em si, é longa, é curta, como é que foi o seu caso? A internação, né, o quanto tempo você vai ficar lá, depende do psiquiatra que vai te avaliar lá, né? Ah, é uma coisa difícil, mas eu acho bastante válido, porque você fica sem celular, né? Você tem uma série de coisas que você não pode levar, você pode levar, tipo, 3 livros só. Tem umas coisas restritas, assim. Você tá lá com pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? E, e eu acho que é bom para uma das melhores coisas, eu acho que da minha internação foi que eu fiquei, parece que comigo mesmo lá, eu pensando, certo? Pensando em como ia ser depois dali, se eu ia conseguir mesmo. Eu estava bem confiante. O relato de outras pessoas que estão ali também, ah, na hora de compartilhar ali, quando a gente se juntava, Tem uma interação com as outras tem pessoas. uma interação. Tem atividade física também, não é aquela coisa de filme de ficar dopado, amarrado na cama. Aham, Isso é mentira, tá? aham. Mentira mesmo. E eu achei muito válido e eu fiquei por 30 dias. A psiquiatra que está me acompanhando lá falou que achava que eu estava pronto para sair da bolha de proteção. Uhum.
E é isso, Renan, é importante a gente falar que não tem assim, necessariamente um tempo padrão, tem que ficar tanto tempo, tem que ficar tanto tempo, né? A internação, aliás, quanto mais curta puder ser, até melhor para a pessoa voltar para a vida dela. E isso vai ser muito de caso a caso. Então não tem uma fórmula assim, quando é dependência química, então tem que internar durante tanto tempo ou tanto tempo. Uhum. Doutor, mas, doutor Daniel, como é que, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, e que talvez não seja o caso para elas partir por uma internação, mas uma coisa voltada para a rotina, para os hábitos, né? Como o doutor Felipe estava falando, do álcool puxar outra droga, do círculo de amigos, da rotina, do fim de semana. Como é que a gente conversa com essas pessoas que estão ouvindo a gente agora e que estão passando por isso e não estão conseguindo se livrar dessa rotina? Tem alguma saída? Como é que a gente pode começar a pensar, a traçar um plano para evitar essa rotina que pode ser adoecedora? Isso é super importante, Renan, porque é óbvio que a pessoa que sente que não está completamente no controle já mereceria procurar ajuda para, né, recuperar o controle ou tentar manejar ali a situação. Mas um primeiro passo que a pessoa pode fazer por conta própria é fazer um mapa de risco, né? Então pega ali o seu calendário, pega ali de segunda de manhã até domingo à noite e coloca onde. Para pensar, porque a gente não faz isso, a gente vai vivendo no automático e a gente não para pensar. Quais são os dias que eu perco o controle? Quais são os dias que eu bebo? É no dia do futebol? É no dia da balada? É na sexta-feira? É no domingo que eu fico melancólico? É quando eu encontro tal pessoa? Ou é quando eu consumo tal outra substância? Enfim, e aí a pessoa vai começar a descobrir o seu padrão, inclusive os seus fatores de risco. E é muito interessante, né, Hannah? Ninguém fica dependente, por exemplo, de ir ao bar. Você fica dependente do álcool, não Uhum. dependente de ir ao bar. Então, se você conseguir não. É muito difícil você ir ao bar e não beber. Mas não é tão difícil assim você não ir ao bar. Então, você consegue, a partir desse mapeamento, encontrar fatores de risco e atuar antes que eles aconteçam. Não achar que vai ser outro mito importante, né, Felipe? As pessoas acham que tem que resistir. Não, eu vou lá no bar porque eu já estou curado para ver se eu tenho, se eu resisto. Na verdade, no caso da dependência, você não tem que resistir, você tem que fugir. Fugir das tentações e não resistir às tentações. Principalmente no começo, depois você vai acostumando. Hoje eu vou no bar como, como um filé e Coca Zero, eu vou ficar e fico feliz. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, foi uma conversa muito importante que a gente teve aqui, certamente. Tomara que chegue aos ouvidos e corações de pessoas que estão precisando ouvir essa conversa. Como eu disse no começo, de peito aberto, queria agradecer imensamente, doutor Felipe Gadini, infectologista, por esse relato em primeira pessoa. Até uma próxima. Obrigado, Renan. Obrigado, doutor. Valeu. Doutor Daniel, Obrigado, Felipe. obrigado, viu, por essa parceria que está começando agora entre a gente aqui, firme e forte no Humanamente. Seguimos juntos na próxima semana, estamos de volta. Muitos programas para nós. Até semana que vem. Valeu. Humanamente, você sabe, você acompanha aqui na programação da Band News FM todo fim de semana, programas inéditos. Tem também o programa para você assistir a hora que quiser no YouTube e também nos tocadores de podcast. Doutor Daniel e eu apresentamos, produzimos esse programa e a sonorização é do José Antônio de Araújo. Até o próximo fim de semana, gente. Tchau.